Beleza, então, pessoal, a gente tem, como eu já tinha mencionado, nós tivemos, então, a primeira parte de parafusos de potência, parafusos para movimentação, digamos assim, e os parafusos fixadores, né? São chamados fixadores rosqueados, né? Que são para esse tipo de finalidade, de prender coisas, né? Fixar. Então, existem diversos tipos, modelos de parafusos. Vocês conhecem diversos tipos de parafuso. Eles são baseados em normas, tem denominações, né? Tem tudo isso que a gente tem que ter domínio, né? Para a nossa vida profissional poder aplicar. Então, parafuso de cabeça sextavado, os parafusos comuns, né? Que todos vocês já viram, né? A cabeça é sextavada, a gente coloca uma chave de boca, né? Ou uma chave estrela para fazer o aperto, né? Dele. Então, ele tem essa parte da cabeça sextavada, ele vai ter o corpo do parafuso, né? E, basicamente, uma das características dele, então, é ter essa altura da cabeça, ter o comprimento, que a gente vai ver mais essas partes do parafuso, a gente vai ver no próximo slide, tá? Beleza. Então, eles são, usualmente, eles usam porcas, né? Geralmente, o parafuso sextavado tem uma porca sextavada do outro lado, né? Pode ser utilizado arruelas, né? Também, arruela de pressão, arruela lisa. E ele é utilizado geralmente para trabalho pesado, né? Então, onde tem bastante uma aplicação de resistência, de bastante força. Existem também outros parafusos, que são os parafusos também cabeça sextavada, interno, sextavado interno, né? Esse é o nome científico do parafuso Allen, né? Que está aqui, e é mostrado aqui na figura C, parafuso Allen, também, acredito que a maioria de vocês já viu também. Ele tem uma cabeça mais fina e ele tem esse sextavado interno, que ele é geralmente, então, utilizado para furos, onde a gente tem, furos não, para usos aonde nós temos que colocar esse parafuso dentro de um orifício, né? Então, quando a gente tem que esconder a cabeça do parafuso, por exemplo, geralmente a gente usa um parafuso roscado, cabeça estavada, interno, que é o parafuso A. Tá? Outros parafusos são os parafusos de máquina, que chamam, né? Que são os parafusos de tamanho menores, como o parafuso de fenda, Phillips, esses de madeira, né? Esses tipos de parafuso, tá? Aí tem diversas maneiras, por exemplo, na figura B aqui é um parafuso cabeça escariada, né? Então, seria um parafuso que também tu consegue facilmente esconder a cabeça dele, né? Ah, onde ele é aplicado? Ah, olha qualquer móvel que tem aí perto de ti, onde está, no quarto, na sala. Eu estou olhando para o meu roupeiro aqui, roupeiro do meu quarto. Então, no roupeiro aqui tem parafusos escariados, né? Cabeça escariada em vários pontos. Esse outro parafuso da posição A aqui, ele é um parafuso cabeça panela, fenda cabeça panela. Então, onde não tem problema esconder essa cabeça, né? Ele fica um pouquinho para fora, tá? Então, os parafusos de fenda, né? Os parafusos máquina, na verdade, os parafusos máquinas, esses podem ser cabeça redonda de fenda, que nem esse aqui, cabeça plana, né? Que a gente chama de escariado, cabeça de fenda, oval, né? Então, tem essas... Ah, não, aqui é cabeça redonda, de fenda, e... Ah, é que esse é totalmente redondo, ó, né? O A é totalmente redondo a cabeça. Esse tem uma parte cilíndrica e depois um arredondamento. Esse é plano, mas tem também esse arredondamento aqui na ponta do parafuso, na cabeça do parafuso. Então, vocês já viram, tem diversas, cabeça baulada, exatamente, isso aí. Então, tem cabeça de lentilha de fenda, cabeça aderente de fenda, cabeça hexagonal também, né? Tem esses parafusos, cabeça hexagonal.
cabeça hexagonal com fenda. Então, tem uma enormidade, né? Seria pegar um catálogo da Caesar, que é a maior fabricante de parafusos do Brasil, quiçá do mundo, vocês vão ter, então, uma enormidade de parafusos. Caesar, S-I-Z, não, S-E-E. Tá? Então, vamos falar, então, agora, no primeiro momento, parafuso sextavado, né? O parafuso para aplicações mais pesadas, né? Bom, os parafusos de cabeça sextavada, eles são um dos mais comuns para as aplicações em engenharia. As dimensões padrão estão incluídas numa tabela do livro, dedicada a ele, tabela A29, lá no fim do livro, tá? Então, quem tiver com o livro, pode ir lá na tabela A29, que vai ter, então, as especificações desse parafuso cabeça sextavada, né? A29. Beleza. Então, ali na A27 já começa essa parte de parafuso. W é o que, pessoal? É a largura aqui, ó, da cabeça do parafuso, é onde a gente coloca a chave de boca. Geralmente, ela é 1,5 vezes o diâmetro nominal. Então, geralmente o diâmetro nominal, que é o diâmetro do parafuso, né, da parte enroscada ali, é 10 milímetros, por exemplo, geralmente a cabeça do parafuso vai ser utilizada uma chave de 15 milímetros, por exemplo, para apertar ou afrouxar esse parafuso. O comprimento do parafuso L é medido abaixo da cabeça do parafuso. Tá? Então, o L, quando a gente mede um parafuso, o L não considera a cabeça. Tá? Considerando a cabeça, vai ser o L total. Beleza? Então, o L, desculpa, eu falei L total, né? Mas não, é o para. Acho que não, ele não fala nessa aula, nesse livro, melhor dizendo, o comprimento com a cabeça do parafuso. Tá? Mas é L total, sim. É que aqui, vocês não podem se confundir, que o LT aqui é de thread, que é rosca em inglês. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando de comprimento de rosca. Tá? Senão, digamos, não é LT aqui, para não confundir, seria LR, de rosca. Tá? É que T é a inicial da palavra em inglês, que quer dizer rosca. Tá? Mas eu vou deixar LT, tá? Mas não tem nada a ver com L total. Então, no sistema inglês, pessoal, né, sistema parafusos em polegada, que a gente chama, o comprimento da rosca, que está aqui, ó, LT, ó, comprimento da rosca. Esse comprimento da rosca ele é 2 vezes o diâmetro mais 1/4 de polegadas para L's menores que 6 polegadas e 2 vezes o diâmetro mais 1/2 polegadas para L maior do que 6 polegadas. Tá? Então, essa para o sistema inglês. Para o sistema métrico, o LT, o comprimento de rosca, vai ser 2 vezes mais 6 para parafusos menores do que 125 milímetros, 2 vezes o diâmetro mais 12 para parafusos entre 125 e 200, 2 vezes o diâmetro mais 25 para parafusos maiores do que 200 milímetros. Ah, professor, mas tem parafuso com rosca total? Tem. Mas, geralmente, essa é por exemplo, parafuso de 500 milímetros, tá? Pode ser rosca total? Pode ser rosca em todo o comprimento de todos esses 500 milímetros. Mas a norma, né, justifica que tem que ser, digamos que é um M10, que vai ter 20 mais 25, 45 milímetros de rosca na ponta do parafuso, tá? É isso que indica, né? As porcas, pessoal, tá?
As porcas, elas também estão especificadas no apêndice A31, tá? Dimensão, então, dessas porcas, tá? Dimensão, diâmetro interno, diâmetro externo, espessura, enfim, tem todas as dimensões, enfim. Que é esse W aqui, né? E o H, este ângulo. Não, o ângulo é fixo, geralmente 30 graus. Beleza. As 3 primeiras roscas da porca suportam a maior parte da carga, tá? Então, essas 3 primeiras roscas que realmente suportam a carga. É provável, então, que haja tensão plástica localizada na primeira rosca, tá? Portanto, as porcas, elas não devem ser reutilizadas em aplicações críticas, né? Então, o que é uma aplicação crítica? É uma aplicação que vai causar um transtorno muito grande, né? Eu colocaria, então, não só as porcas não devem ser reutilizadas. Em aplicações críticas, o parafuso não deve ser reutilizado, né? Qualquer elemento roscado não deve ser reutilizado. Quem faz revisão do carro, por exemplo, em concessionária, aí, quando está na garantia, enfim, quando a gente vai lá fazer então, a troca de óleo, eles trocam lá filtro do óleo, o óleo e o bujão do carro, né? Sempre, que é o parafuso ali do carro que chama de bujão, né? Por quê? Porque é uma aplicação crítica. Se tu ficar reutilizando aquele parafuso, aquela porca, né? Uma porquinha, primeiro que ela é uma porca, na verdade é um parafuso Allen, né? Mais um parafuso Allen. Interno, né? Cabeça interna, vai ficar tendo problemas ali, vai começar a rodear a chave Allen, enfim, a rosca pode dar vazamento, e tu pode, por exemplo, dar um vazamento ali, quebrar aquela peça, enfim, não conseguir tirar aquela porca. É uma aplicação que ela é crítica, né? Então, pode ter complicações severas com a não troca seguida, né? Uma não troca seguida daquela peça, tá? Mas eu não acho que tem que ser trocado também, né? Que nem na revisão, toda revisão troca, né? Mas só é R$ 2, R$ 3, né? Não é muito caro. Então, passada essa parte inicial de algumas explicações básicas, a gente vai retornar nesses comprimentos, tamanho, de novo, tá? A gente vai falar agora, focar em tensão de carregamento em juntas aparafusadas, tá? Então, aqui nessa foto, nessa figura, vocês podem ver, então, que a gente tem aqui, ó, uma arruela, o parafuso em si, né? Uma porca e outra arruela. É uma característica padrão aí de uma junta parafusada. Beleza. O que a gente tem aqui, então? A gente tem algumas considerações a ser feitas. O comprimento de agarre, L, tá aqui, ó, L, inclui tudo que está sendo comprimindo pela pré-carga do parafuso, inclusive as arruelas, tá? Então, tudo que o parafuso está pressionando, está com tudo que está dentro dessa pressão que o parafuso está fazendo, essa pré-carga, a gente tem que considerar como comprimento de agarre, L, tá? A função das arruelas, né, pessoal, ela serve, então, para distribuir a pressão nos elementos, né? Então, pessoal, o comprimento de agarre, ele serve, então, ele é tudo que inclui, desde a cabeça do parafuso até a face da porca. Tudo que está aqui dentro está no comprimento de agarre, tá? Então, aqui a gente tem o corpo do parafuso, nós temos uma arruela lisa e a outra arruela lisa aqui embaixo, tá? As arruelas, a função dela é para distribuir a pressão nos elementos. Arruela lisa.
Aplicações em vasodepressão. É uma aplicação, na verdade, ele falou em vasodepressão, mas uma aplicação onde tu não tem a porta, né? Onde a peça ela é rosqueada. Então, o parafuso, no caso, parafuso cabeça escavada, ele entra rosqueado nesse orifício, tá? Então, não tem porta. Então, não o comprimento, o L, né, que a gente chama o comprimento de agarre, ele não vai ser da cabeça até do parafuso até a porta, porque não tem porta, tá? Então, isso tem uma fórmula quando esses parafusos que são colocados direto no orifício rosqueado, ele tem uma fórmula diferente, tá? Ele tem que ter uma formulazinha. Nesse caso anterior, né, era simples, a gente tinha todo esse comprimento entre a face do parafuso e a face da porta, tá? E daí aqui, ó, essa é a aplicação, então, do L, desse comprimento, de acordo com o comprimento efetivo de agarre, o L, né? Que é aquele que chama de L', porque é um parafuso rosqueado, tá? É um parafuso que é colocado direto no orifício. Então, esse valor aqui é H mais, que é H é o quê? H é esse comprimento entre a face do parafuso até a interface das chapas a ser pressionada. Então, esse é H. Mais T2 dividido por 2. T2 é o quê? Aqui, ó. O comprimento, a espessura da segunda chapa. Tá? O parafuso indica-se, então, que o parafuso, ele não pega todo esse comprimento dessa segunda chapa com o comprimento efetivo de H. Tá? Então, digamos, iria até aqui. No outro caso, para diâmetros maior, para espessuras da segunda chapa maior do que o diâmetro, a gente vai ter H mais diâmetro dividido por 2. Tá? Então, um ponto importante é a rigidez das juntas aparafusadas. Tá? Essa rigidez é o quê? Então, é a resistência da junta parafusada. Durante a pré-carga do parafuso, o parafuso, então, considerações, né? Durante a pré-carga. Pré-carga a gente chama quando a gente está apertando o parafuso. Né? Ele vai dar uma pré-carga, ele vai esticar. Então, durante essa pré-carga, essa aplicação, o parafuso é esticado. Tá? Os membros em aperto são comprimidos. Né? Se o parafuso estica, as chapas aqui, elas vão ser comprimidas. Tá? Quando uma carga externa é aplicada, no caso dessa junta parafusada, é essa carga P aqui, ó, o parafuso ele se estende mais, né, essa consideração aqui, né, numa tração. E alguns membros da junta se descomprimem. Por exemplo, né, as chapas elas vão se descomprimir. Tá? Então aqui tem um desenhozinho ali de como que acontece, né? Então, rigidez do parafuso. Então, tem um cálculo para a rigidez do parafuso. A gente vai ter dois cálculos, na verdade. A gente tem dois tipos de parafuso. Parafuso que é parafuso, porca e arruelas, e aquela questão do parafuso que ele vai direto no orifício. Nessa figura aqui, na direita, a gente tem um parafuso completo, com porca e arruela, né? Atravessando toda a peça e com a porca do outro lado. Então, como é que a gente considera isso aqui, esse parafuso? A gente considera esse parafuso uma haste carregada axialmente, parcialmente roscada e parcialmente sem rosca. Então, a gente tem essa parte lisa, que não tem rosca, e a parte com rosca. Tá? Então, para fazer achar rigidez desse parafuso,
A gente tem que considerar que o corpo do parafuso, essa parte sem rosca, ela tem uma determinada rigidez. A parte da rosqueada tem uma determinada rigidez. Por quê? Porque a rosca, aqui é uma parte mais grossa, aqui é uma parte mais fina. Aqui não tem concentrador de tensão, aqui tem concentrador de tensão. Enfim, tem diferenças. Então, a gente tem que considerar cada um como uma mola, uma porção de uma mola. E a gente combina essas molas em série. Então, o que a gente faz? A gente tem 1 sobre K, né, uma associação em molas em série, né? 1 sobre K1, rigidez 1, rigidez 2, né? Ou também pode ser nessa fórmula aqui, que nem associação em série, né? Como é que a gente vai fazer, então, a rigidez do T, parte com rosca? A área da parte com rosca, espessura não, módulo de elasticidade sobre comprimento da parte rosqueada, LT. Então, a gente vai ter essas opções aqui. Essas opções não, esses valores calculados. Da parte sem rosca, a área da parte sem rosca, módulo de elasticidade e comprimento da parte sem rosca. Observe aqui, ó, comprimento da parte sem rosca, aqui, ó, LD, tá? Comprimento da parte rosqueada, não é todo o comprimento da rosca, não é o LTzão aqui, ó, é o LTzinho, tá? Então tem essa diferença aí. Beleza. Combinando, então, essas duas partes, tá? Combinando essas duas partes, a gente vai ter uma que a gente chama de rigidez efetiva, que é a fórmula 817. Então, que é a rigidez efetiva de um parafuso, de um parafuso, na verdade, tu vai ter essa fórmula aqui. Tá? Vai depender da parte rosqueada e da parte não rosqueada. Que é a soma dessas duas aqui, né? Então, vou colocar nessa forma. E agora, para fazer, então, o procedimento para encontrar a rigidez de elementos. Tá? O que acontece? Aqui, a gente viu a rigidez do parafuso, que é composta da parte sem rosca e a parte com rosca. Só que a junta, essa figura que mostra, a gente tem aqui ó, a porta e a argoela. Esses elementos possuem outra rigidez, outros valores. Então, isso tem que ser considerado. Como a gente vai fazer, então, para encontrar a rigidez de todos os elementos da junção parafusada? A gente vai ter, então, um procedimento. Tá? Então, vamos lá, seguindo o procedimento. Esse procedimento, ele está no livro ali. Dado o diâmetro do fixador, D, e o passo, ou o número de roscas por polegadas, tá? A gente consegue isso aqui, né? O ponto inicial, né? O diâmetro e o passo. Inicial, a gente precisa saber disso para começar os cálculos. Né? Selecionou uma porca, um parafuso, aí a partir daí a gente vai em diante. A espessura da arruela, T, tá? Esse valor da espessura da arruela, tá? Então tem valores T nas tabelas A30 e A31. Espessura da porca, que é o H, né? Tá aqui, ó, H. Tá aqui o T, ó, espessura da porca. Deixa eu apagar ela para você enxergar, né? Que eu risquei em cima. Tá? Então, H é a espessura da porca e o T é a espessura aqui é da arruela. Isso tudo a gente precisa ter. E aí nós temos o comprimento de H, tá? Na figura 1, lembrando vocês, comprimento de H, dessa figura 1 não, desculpa, na figura A, na figura da esquerda. Comprimento de H é o quê? Tudo que está entre a cabeça do parafuso e a face da porta. O L aqui, ó. Tá? Então é esse comprimento aqui, comprimento de H. Comprimento da face do parafuso e face da porta, até a face da porta. Né? Na figura B, com parafusos que são colocados direto no orifício, sem rosca, que é o L', tá aqui, ó.
né? Daí tem aquelas duas opções, a gente já falou desses dois tipos, né? Depende, então, do diâmetro em relação à chapa, a segunda chapa ser presa. Beleza. Como determinar, então, o comprimento, o L total, comprimento do fixador? A gente precisa, então, para a figura A, né, que é a figura de cima ali no caso, o L tem que ser maior do que o Lzinho mais H. Né? O L é o quê? O Lzinho. O L minúsculo, ele é o comprimento de H, mais o H, que é o tamanho da porta. Né? Então, o comprimento de H ali, ele constitui, então, naquele caso da figura A, o corpo do parafuso, né? Mais uma parte rosqueada, mais a arruela e mais o H, né? Então, aquele excesso que tem aqui no parafuso não precisava ter, né? Daí o pessoal corta, passa esmerilhadeira. Na figura B, desculpa, na figura B, figura de baixo, o Lzão, o comprimento total, ele tem que ser o H, o Hzinho, que é a espessura da primeira chapa aqui e da arruela, mais 1,5 vezes o diâmetro do parafuso, que vai ficar, então, fixado aqui na segunda chapa. Tá? Essa é a ideia, né? Comprimento ideal aí. Colocar um maior, não vai ter aplicação. Tá? Beleza. Minha câmera não está funcionando. Então, pessoal, a gente tem aqui também o comprimento rosqueado, o LT, que a gente já falou também nos slides anteriores, eu não vou repetir, que é esse comprimento que deve ser rosqueado no parafuso. Então, pessoal, aqui a gente tem agora, ainda nesse procedimento para encontrar a rigidez de elementos, a gente tem o comprimento não rosqueado, né? A gente tem o comprimento da porção não rosqueada, a área da porção não rosqueada, a área da porção rosqueada. Tá? Então, a gente tem todos esses tipos de fatores, né, que vão influenciar, então, na rigidez do parafuso. A gente já tinha falado, né, que é essa fórmula aqui de baixo. Então, essas fórmulas, né, por exemplo, comprimento não rosqueado é o quê? É o LDzinho, LD, né? É o Lzão, comprimento lá da cabeça do parafuso até a ponta do parafuso, menos o LT, que é o comprimento da rosca, né, que vai ser a parte não rosqueada. Assim como a porção rosqueada, né, vai ser o Lzinho T, vai ser o L menos o D. Então, são as relações, a porção da área não rosqueada é πd ao quadrado sobre 4, né, onde não tem rosca. Aonde tem rosca é importante, essa parte, a AT, né, porção da área rosqueada, ela vem da tabela 8.1 ou 8.2. Tá? E agora começam os cálculos interessantes. Agora começa a ficar interessante a aula. O que acontece? Até agora a gente só viu o comprimento do parafuso, diâmetro, né? Só essas coisas assim. Agora a gente vai ver então a parte da rigidez do membro. Né? Como é essa aplicação dessa força, né? A distribuição dessa força. Então, em compressão, por exemplo, o membro, tá? Que tem um parafuso na figura A, ele vai distribuir, a distribuição de pressão dele vai ser no formato de um tronco de cone, tá? Que nem a linha pontilhada aqui. Ó. Essa pressão ela é diluída dessa forma. Então, rigidez do membro, modele os membros comprimidos como se estivesse em um tronco, se espalhando da cabeça
da cabeça e da porca, do parafuso, até o ponto médio DH, não é DH, DH. Tá? Cada tronco tem um ângulo de semi-ápice alfa, mostrado aqui. Ó. Tá? Então, a gente tem se pegar essas linhas pontilhadas e projetá-las, a gente vai ter esse ângulo semi-ápice alfa. Encontre a rigidez para o tronco na compressão. Então, digamos que esse parafuso está sob compressão. Na figura B, ao lado, a gente tem, então, um tronco de cone, né, que é uma porção, um elemento infinitesimal ali. E a gente tem, então, a partir aqui da cabeça do parafuso, essa distribuição. Essa parte preta aqui é um diferencial de área, né, um dx. Nós temos o x, que é a distância, o t é a espessura total, o d é o diâmetro do parafuso, no caso, né, do corpo do parafuso. O dzão aqui é o diâmetro da cabeça do parafuso. Tá? Então, essas são importantes, esse conhecimento. Né? Acho que deu para entender. Então, esse tronco de cone saiu dessa região aqui que eu estou mostrando com o laser. Então, pessoal, tronco de cone, eu coloquei ele ali pequenininho do lado direito. A gente começa, então, tentando determinar, então, a deformação, tá, naquela área infinitesimal. O que é a deformação? Como é uma área infinitesimal, a gente vai ter, então, uma derivada da deformação, que é a deformação aqui é esse delta minúsculo, tá? Deformação. Deformação, então, ela vai ser o quê? A pressão, né, vezes o dx, a diferencial, essa espessura aqui, vezes o módulo de elasticidade vezes a área. Essa equação aqui, tá? Ela é lá da equação 4.3, tá? Do capítulo 4.3. Do capítulo 4, né? Que é lá, o capítulo lá no Shigley, que fala, deixa eu ver aqui, 4.3. Equação 4.3 é uma equação sobre tração, compressão e torção, tá? A expansão ou contração da barra, né? Que é isso aí, né? Vai ser compressão da barra, uma contração daquele elemento infinitesimal. Aí, pessoal, a área desse elemento infinitesimal aqui vai ser, então, o elemento infinitesimal não, a área deste tronco de cone é uma área bem complexa, aqui a forma do A, tá? Então, a área desse elemento é tudo isso aqui. Para nós eliminarmos essas diferenciais aqui, a gente precisa integrar, né? Então, a gente vai integrar o quê? Vai integrar essa deformação, para nós termos a deformação. A dx também vai ser integrado. O P, o E e a área, né? Alguns termos dessa área, por exemplo, o π, né, que é uma constante, vão ser retirados para fora da integral. Então, a gente tem aqui, ó, contração, né, no caso, a deformação igual a pressão sobre π módulo elasticidade, constantes. Tira fora da integral. Integral de 0 a t, né, de todo esse varredura de todo esse tronco de cone, de dx sobre ali esse monte de valores aqui que são resultantes dessa área. Né? Tangente de alfa, x, dzão mais dzinho, enfim. Então, fazendo essa integral simples aqui, né? Vocês estão acostumados a fazer, vai ter ali ln, né? E mais algumas formas, enfim. E aí, nessa fórmula D aqui, ó, a gente tem uma observação a ser feita. Aqui que sai a rigidez. O que é a rigidez? Então, respondendo a pergunta. É a pressão sobre a deformação. Isso é a rigidez do material. Tá?
Na equação, então, 8,19, a gente encontra a rigidez, o K, tá? Que ele vai ser, então, função do π, do módulo elasticidade, do diâmetro, da tangente desse ângulo aqui, desse alfa, tá? Dzão menos Dzinho. Então, função dessas variáveis aqui. O que ocorre? Ocorre que, geralmente, o pessoal, com diversos estudos, né, determinou que 30 graus, o alfa em 30 graus está bom. Então, o que acontece? O alfa de 30 graus já vai diminuir aqui algumas partes, né, já vai simplificar algumas partes dessa equação. Mas outros estudos dizem, né, que o ângulo ideal, que é daquele alfa, é de 25 a 33. Um outro estudo diz que é 45 graus, o alfa. Tá? Então, nesse estudo, nesse livro, utiliza-se alfa igual a 30. E então, com esse valor de alfa igual a 30, a equação já dá uma boa de uma diminuída, né? Sai aquela tangente de alfa, fica então o K em função de π, de modularidade dos diâmetros e da espessura. Tá? Esse é o quê? É a rigidez de um membro, pessoal. Tá? É a rigidez da porta, vai ser calculada com essa fórmula. A rigidez do parafuso vai ser calculada com essa fórmula. A rigidez uma arruela e pressão vai ser calculada com essa fórmula. E no final tem que fazer o quê? Juntar tudo. Combinar tudo com uma associação em série. Tá? Que está aqui na figura, na fórmula 818. Só que o que ocorre? Essa rigidez, quando ela é colocada, por que deixa o modo de elasticidade? Porque a porca pode ser de 1050 e a arruela pode ser de 1020. Isso vai dar rigidez diferente desses membros. Só que o que ocorre, que a maioria das vezes, é tudo com o mesmo material. É tudo, geralmente, já fazem padronizado para que parafuso, porta, arruela, tudo seja do mesmo material. Tudo lá, aço 1050, por exemplo. E aí a gente consegue juntar, né? E já fazer um KM, que a gente chama. Então, já dá um valor direto de todas as peças. Tá? É aqui. Então, essa é a rigidez do membro para material comum, né? Todos com o mesmo material. Se o agarre consistir em qualquer número de membros, então, 2, 3 porcas, sei lá, tá? Todos do mesmo material, suas componentes idênticas poderão ser adicionadas em série. A junta inteira pode ser manuseada com uma equação só, que é essa equação KM aqui. Tá? O dW nessa equação é o diâmetro da face da arruela. Tá? E também, utilizando o padrão d alfa igual a 30 graus, a gente vai ter, então, KM, essa equação 8,22 aqui, considerando esse alfa de 30 graus. E também utilizando o diâmetro da face da arruela padrão, né, de 1,5 vezes o Dzinho. Tá? Então, fica com uma equação bem pequena aqui, para, no caso, a rigidez do membro de um material só, né? Com uma arruela, uma porca e um parafuso. Esse método que a gente fez, tá? Esse cálculo dessa rigidez, ela é chamada de modelo do tronco, tá? Do tronco de pressão. Ou também chamado desse nome que eu estou aqui com o mouse aqui, ó. Rothschild, tá? Método de Rothschild, que é o método do cone, do tronco, tá? E aí, esse método, ele tem aqui, ele é o cruzinho, ó. Ele tem um comportamento exponencial aqui, tá? E quando a gente tem, então, uma curva, né, que nem essa exponencial, a gente consegue, um comportamento exponencial, a gente consegue fazer uma simplificação, achar termos e tabelas expoentes
e ter uma fórmula mais compacta, né? Então, para quando todos os elementos são do mesmo material, tá? Então, essa é a ideia. Como foi plotado em elementos finitos, né? Teve esse comportamento da, do, da rigidez dimensional sobre o D sobre L, diâmetro e comprimento, utiliza-se uma fórmula para isso, que é essa fórmula aqui, onde a gente tem que o Km, que é o nosso fator da rigidez, sobre o diâmetro e sobre o modo de elasticidade, vai ser igual a A vezes exponencial dB dL, tá? Onde A e B estão na tabela 8.8. Tá? Para elementos de vários materiais, aço, alumínio, cobre, fundido, cinza, expressão geral. Aí estão aqui os valores. Então, aplicando nessa forma, a gente vai ter o Km. Se nós já tivéssemos usado essa fórmula aqui, a 8.22, também nós vamos ter o Km. Mas essa fórmula também é utilizada. Beleza. Uma fórmula mais simplificada, né? Então, a gente vai fazer a comparação dessas duas fórmulas, né? A fórmula 822 e a equação 823. A equação simplificada e a equação não simplificada. Então, duas placas de aço de 12 milímetros de espessura, com modo de elasticidade de 207 gigapascal, são fixadas por dois parafusos de porca grau 5, NC SAI, de diâmetro 12, com arruela de face, com uma arruela de 2 milímetros de espessura sobre a porca. Encontre a razão Km do membro, né? Utilizando o método frusto-cônico, que é o método do cone, e compare o resultado com o método de ajuste de curva, de análise de elementos finitos. São os dois métodos que eu falei, aquele da curva exponencial, que tem a fórmula pequena, e o método do cone, do tronco do cone, que é a equação maior, que a gente demorou lá um tempão para chegar na equação do Km. Então, ele utiliza aqui os parafusos, mais a espessura da arruela, tendo o alcance do agarre de 26 milímetros. Então, com esse valor de 26, diâmetro de 12, ele substituiu na equação. Esse é o exemplo 8.2, tá? E teve uma rigidez de 2,6 vezes 10 na 6 newtons por milímetro. Na tabela 8.8, né? Nós voltarmos aqui, a gente pode achar o Km utilizando, então, ele era aço, né? Então, a gente tem aqui, ó, o A de 0,78715 e o B 0,62873. Substituindo isso nessa equação, a gente vai ter também um valor muito próximo, 2,61 vezes 10 na 6 newtons por milímetro. Aqui foi 2,62 vezes 10 na 6 newtons por milímetro. Então, uma diferença de menos de 1% nesse caso. Beleza. Então, são os dois métodos para achar a rigidez dos elementos. Lembrando, Km é quando os elementos são todos do mesmo material. Tá? Não uma porca de aço com parafuso de alumínio. Primeiro que não, né? Não fecha. Agora, uma parte mais teórica, né, só para finalizar a aula, que são os materiais de parafuso. Tá? As notas que especificam os materiais, né, as tabelas, elas dependem de tratamentos térmicos, forças, enfim, resistências, né, do parafuso. Existem no livro 3 tabelas. Tá? Parafusos graus SAI, né, que são os parafusos SAI, os parafusos para as designações ASTM, tá? E os parafusos para a classe métrica, né? Os parafusos, no nosso caso, do sistema métrico. Tá? As notas, então, que indicam o que é o parafuso, que é aquele parafuso de qual norma deve ser marcada na cabeça do parafuso. Aí vocês
Aí agora, nos dias de vocês, vão, vão vendo esses parafusos e vão analisando, tá? Já vou mostrar as tabelas, tá, pessoal? Aqui agora só uma consideração, então, a carga de prova para essas tabelas, tá? A carga de prova, ela é a carga máxima, é a SUT, tá? Carga máxima, aqui mostrar. Já a resistência mínima, eu botei resistência à prova, tá? Tá errado. Tá aqui embaixo, SP, tá? Então, ela é um pouco menor que o escoamento. É a resistência que tu vai dimensionar o parafuso. Tu não quer que o parafuso trabalhe em tensão de escoamento. Então, tu sempre vai achar a resistência mínima. Vai trabalhar, então, nos dimensionamentos. Parafuso, especificação SAI, tá, pessoal? Eles são divididos em graus. Grau 1, 2, 3, 4. Diversos graus. Eles têm um intervalo do tamanho. Ele tem uma resistência mínima, 1 kPSI. Tem uma resistência mínima de prova, né? A resistência pode ver bem menor do que a mínima de tração, né? E que a mínima de escoamento, sempre menor. Um pouco menor do que a mínima de escoamento que eu mostrei no slide anterior. Tá? Mínima de escoamento, a mínima de prova, um pouco abaixo da mínima de escoamento. Vamos voltar. Mínima de prova, um pouco abaixo da mínima de escoamento. Além disso, tem os materiais, tá? Baixo ou médio carbono, para o classe 1 está aqui. Então, a cabeça do parafuso ela só tem esse círculo em volta. Aí é difícil, então, verificar classe 1, 2, 3 entre eles. Tá? Qual classe é de cada parafuso. Já na classe 5, por exemplo, a gente já consegue ver que ele é um classe 5, que ele é médio carbono, temperado e revenido, que ele tem 3 marcações distanciadas 120 graus. Tá? Quando é um 5.2, ele tem, o material dele é uma martensita de baixo carbono, uma resistência, podem ver que as resistências mudam. Ele tem 3 marcações concomitantes aqui. Concomitantes não, na sequência, tá? Essas marcações. Vocês já viram esses risquinhos em cabeças de parafuso, tá? E aí segue as outras marcações da cabeça para os outros graus desses parafusos sais. Tá? A especificação da ASTM é difícil de achar aqui no Brasil. Eu tenho lá na minha maletinha, lá eu tenho um parafuso BC, tá? Que eu achei um dia numa ferragem e comprei para mostrar na aula. Então, também tem a designação da ASTM, né? Tem a resistência, o material baixo carbono, tem a marcação da cabeça. Então, os tipos aqui, vocês agora, eu tenho certeza que quando pegar um parafuso, vão olhar para a cabeça do parafuso e tentar achar qual é a especificação. Eu fazia isso, pelo menos. Agora já superei essa fase. Tá? Então, é importante o grau, intervalo, as resistências, né, para os cálculos depois vocês vão precisar vir consultar as tabelas. E aqui, aonde eu tenho mais, aonde nós temos mais conhecimento, né, que são os parafusos métricos. Então, propriedade, categoria, né, métrico não é classe, é categoria. Então, nós temos lá o parafuso 8.8, né, tu olha na cabeça lá, está escrito 8.8. Né? O que é o 8.8? O que é o parafuso 10.9, parafuso 12.9? Tá? Então, tem aqui o intervalo de tamanho, por exemplo, o parafuso 4.6, ele vai do M5 ao M36, o 8.8 do M16 ao M36, tá? Tem a resistência mínima de prova, resistência mínima de tração, resistência mínima de escoamento. Tá? Os materiais, né, que cada um é feito.
e a marcação na cabeça, todos são iguais, só muda o número, né? Vamos lá. O 8.8, o que ele quer dizer? Que a resistência mínima de tração dele é 800 megapascal, tá? Observem que o 8 inicial aqui, ó, o 8 é 800. O 5 é 500. O 4 é 400, o 4 é 400. Resistência mínima de tração. Ah, e o que é o 8, professor? O 8, o 6 aqui, o segundo dígito. É que a resistência ao escoamento é 80% do valor. Tá? Então, se nós pegar lá 830 vezes 80, vai dar 664. Aqui, 660. Tá? Então, o primeiro dígito é dizendo 900, o 10 é 1.000, né? O 12 é 1.200, e o 9, o 8, o 8, 8, 8, 8, 6 é porcentagem, 60%, 80%, 90% da resistência mínima de tração para o escoamento, tá? Então, por isso que tu pegar lá o parafuso top, lá, parafuso 12.9, tá? Ele vai ter lá uma resistência mínima à tração de 1.200 MPa, enquanto um 8.8, né, um parafuso comum, 830, né? Então, é uma diferença muito grande entre esses parafusos. Então, último slide para terminar essa aula. Especificação, né, do parafuso, quando vai comprar. Quando é uma rosca em polegada, então, primeira coisa, né, dimensão nominal, 1/4. Depois, 20 fios por polegada, né, roscas por polegada, vezes 3/4 comprimento do parafuso. Depois, o NC, o NF, o NEF, série da rosca. A classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, né, que a gente viu nas tabelas, tem a classe, né, o grau, no caso aqui. E a descrição, né, a cabeça do parafuso. No métrico, que é o mais comum nosso, né, o M, que é para significar que é métrico, o 12, que é o diâmetro nominal, vezes o passo, né, que é o passo, distância entre os fios, ISO, dizer a norma, né, 4.8, a classe do material, e depois a especificação da cabeça, né, do material, tá? Então, esse é o estilo da especificação dos parafusos, tá? Beleza, pessoal? É isso aí, até mais.